Sim. Quero fazer o favor de testar a apresentação, primeiro slide, compartilhar a tela para que tudo esteja resolvido. Não sei se verem o formato de apresentação. Agora que eu às vezes tenho dificuldade em. O formato da apresentação não apareceu, de facto. Acho que é agora, não? Para já estamos a ver. Agora está, sim, senhor. Está muito Sim. bem. Vamos poder Não sei se exatamente. já mudou? Agora está a Já. mudar, sim, o slide, sim, já está o segundo Vou slide. Muito aproximar. bem. Ok, está certo. Podemos, Obrigada. podemos pôr novamente o primeiro, exatamente. Se a doutora Maria da Luz quiser deixar de compartilhar para podermos falar inicialmente e depois então avançávamos com esse processo que agora já tem afinado. Ok. Aquela diretora do Cabo Verde. Uhum. Vamos só aguardar um pouco que todos entrem e vamos dar aqui uma margem para iniciarmos. Boa tarde. Muito boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde, doutor. Boa tarde. bem-vindas, Muito, bem-vindos. muito obrigada. Se me permitem, vamos dar um pouquinho mais, aqui mais uns 2 minutos de tolerância para que todos entrem e se instalem, uma vez que eu vejo que ainda estão a entrar pessoas, para então depois iniciarmos. Eu iria pedir, por favor, à professora Maria de Luz Lima para ligar o seu microfone, uma vez que eu desliguei, para não haver incompatibilidades de som, desliguei de todos e agora ia-lhe pedir para ligar o seu, por favor. Já Já está. está. Obrigada. Eu notei esse apagão coletivo, Joana.
Muito bem, então muito boa tarde a todas e a todos os participantes neste webinar. Da parte do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de Portugal, é com maior gosto que dou as boas-vindas a todos. Gostaria então de referir que irei moderar e coordenar este webinar por impedimento da senhora Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a professora doutora Maria do Céu Patrão Neves, e gostaria também de endereçar os meus cumprimentos ao senhor Vice-Presidente, o professor André Dias Pereira, que já vi que também está a assistir, e a outros colegas, conselheiros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e a todos os colegas que decidiram aqui inscrever-se e que estão em Portugal, muitos deles, outros nos diferentes países lusófonos. São todos muito bem-vindos a esta iniciativa. Como sabem, estamos a falar de webinars que estão integrados no âmbito da plataforma lusófona de bioética. Esta plataforma lusófona de bioética, a sua ideia emergiu em setembro de 2022, no âmbito de uma reunião que foi uma cimeira, que mais propriamente em bioética, que foi realizada aqui em Lisboa e que no âmbito sob os auspícios da OMS e que efetivamente levou à criação e à constituição da chamada Declaração de Lisboa 2022 e que daí emergiu a criação desta importante plataforma lusófona de bioética, aliás, na esteira de trabalho de cooperação que tem vindo a ser realizado há vários anos entre os diferentes países lusófonos. Neste momento, então, nós conseguimos fazer um pleno, praticamente, membros da plataforma lusófona de bioética, como Angola, ou a sua Comissão de Ética no Instituto Nacional de Investigação em Saúde, Brasil, a Sociedade Brasileira de Bioética, Cabo Verde, o Comitê Nacional de Ética para a Pesquisa em Saúde de Cabo Verde, Guiné-Bissau, o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa em Saúde da Guiné-Bissau, Moçambique, o Comitê Nacional de Bioética para a Saúde de Moçambique e Santo Tomé e Príncipe, a Comissão de Ética na Saúde para a Investigação Científica, para além de em Portugal, o Conselho Nacional de Ética das Ciências para as Ciências da Vida, a também integrar esta plataforma. A plataforma já tem tido várias iniciativas e hoje estamos aqui no webinar que se destina então a refletir sobre a investigação científica em saúde nos países africanos de língua portuguesa. Temos a honra de ter connosco como oradora neste webinar a senhora doutora Maria de Luz Lima, de Cabo Verde, que eu dou as boas-vindas e agradeço muito em nome do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de Portugal a sua aceitação para ser oradora neste webinar. E gostaria de apresentar a todos, penso que para muitos não seria necessário fazer esta apresentação, mas gostaria de apresentar então a senhora doutora Maria da Luz Lima, que é licenciada em Medicina e mestre em Saúde e Desenvolvimento, possui uma especialização em Saúde Pública pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e também pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde, também uma especialização em Medicina do Trabalho pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, pós-graduação em Parasitologia e pós-graduação em Clínica de Doenças Tropicais pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e é atualmente presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde desde 2018, portanto, com uma longa experiência no exercício deste cargo. E foi diretora nacional de saúde de Cabo Verde entre julho de 2016 e agosto de 2018. Portanto, eu gostaria de passar desde já a palavra à nossa oradora e agradecer-lhe uma vez mais e dizer-lhes que é com muito gosto e com muita atenção que a vamos ouvir. Em princípio, fará uma intervenção e depois, em seguida, teremos um espaço para fazermos aqui um período de questões à nossa conferencista neste webinar. Por favor, doutora Maria da Luz Lima, a palavra é da senhora. Certo. Boa tarde e muito obrigada desde já
cumprimento o senhor professor Carlos Maurício Barbosa e agradeço o convite feito pela professora Maria do Céu. E cumprimento a todas as instituições e entidades aqui presentes, e é com enorme honra também que estou aqui a fazer uma partilha do pouco que sei e do pouco que trabalhei também, investigação científica em saúde nos países africanos de língua oficial portuguesa. Eu iria fazer a partilha da tela, mas não vou. Penso muito fazer em formato de conversa, porque acho que acredito que seja mais fácil. Temos aqui vários experts na área da investigação científica, particularmente nos países de língua oficial portuguesa. Estou a fazer o meu trabalho no âmbito da investigação científica precisamente nesses países e com certeza também, se calhar, vou aprender muito daqui com os colegas. Então, muito obrigada. Vou começar então, inicialmente, uma pequena introdução. Como todos sabemos, os sistemas de saúde são mais eficazes quando Se a orientados pela doutora investigação. Maria da Sim, Luz quiser partilhar a sua apresentação, não vou partilhar, vou fazer a não. leitura. Muito bem, Muito muito bem, obrigada, muito bem, tenho muito bem. aqui. Muito obrigada. Portanto, é dizer que os sistemas de saúde são mais eficazes quando orientados pela investigação e inovação, e sobretudo quando as intervenções são baseadas em evidências científicas. Então, sobretudo nos nossos países, não é? Nos países em geral, mas particularmente nos países africanos de língua oficial portuguesa, e com o intuito de atingir a cobertura universal em saúde e os objetivos de desenvolvimento sustentável, a investigação científica é fundamental para guiar os decisores a tomarem, a fazer intervenções mais assertivas, digamos assim. Então, a investigação científica desempenha um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico e na resolução tanto de desafios locais e também nos desafios mundiais. Quando nós pensamos nos países nos países africanos de língua oficial portuguesa, nos PALOP, para facilitar, nós sabemos que são 6 países. Apesar de a minha intervenção é muito focada nos 5 primeiros, digamos assim, países, que é Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, mas um sexto país, que é a Guiné Equatorial. Não fiz um estudo muito aprofundado, mas do que eu pesquisei, do que eu estive a analisar, realmente também a realidade não é tão diferente assim. Os PALOP apresentam diferenças geopolíticas, têm um contexto histórico, digamos assim, com alguma particularidade ou similaridade, se quiserem. Portanto, colónias portuguesas falam a língua portuguesa, têm um percurso histórico antes da independência, não muito diferenciado. Obviamente que são países em latitudes diferentes, mas também com realidades diferentes. Em termos, se nós pensarmos nos perfis epidemiológicos em todos os países, neste momento, as doenças crónicas não transmissíveis estão a aumentar imensamente, mas há ainda as doenças infecciosas, infectocontagiosas, têm uma grande prevalência, particularmente em Angola e Moçambique e também na Guiné-Bissau. Mas Moçambique tem a especificidade também de ser uma zona que tem ciclones e tem muitas emergências na saúde pública e, portanto, pensando já na investigação científica e na tomada de decisões, também se calhar exige mais. Não, depois podemos conversar um pouco mais no debate. Mas quando nós pensamos também nas políticas públicas de investigação em saúde, enfrentam desafios comuns que eu detalharei um pouco mais à frente. Oportunidades semelhantes para o desenvolvimento científico, é o que nos ressalta quando nós pensamos no panorama da investigação científica na área da saúde nos países africanos de língua oficial portuguesa.
E, no entanto, algumas lacunas, como a inexistência de um sistema nacional de investigação em saúde. Nós, quando falamos de um sistema nacional de investigação em saúde, falamos num sistema com estratégias claras, com financiamento adequado, com um sistema de monitorização, avaliação, e isso não encontrei, não encontramos em nenhum dos países. O financiamento, um dos grandes calcanhares daquilo, financiamento limitado e muito dependente do financiamento externo, escassez de profissionais qualificados, fraca divulgação e apropriação dos resultados e as principais áreas de investigação científica nos 5 países que, em termos de perfis epidemiológicos, há alguma diferença neste momento? Vemos Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, com as doenças crónicas não transmissíveis como primeira causa de mortalidade, e Angola, penso eu, as doenças infecciosas ainda continuam com uma grande prevalência, uma grande taxa de mortalidade também, Moçambique também, mas nas áreas de investigação, num estudo, se fizermos uma análise desde a independência, digamos assim, vemos que predominam as doenças transmissíveis e emergências em saúde pública. Mais do que o dobro da investigação científica que nós encontramos, que é feito nos PALOP, está relacionado com as doenças transmissíveis e emergências em saúde pública, cerca de 40 e qualquer coisa por cento. E 17% da investigação foca sobre as doenças crónicas não transmissíveis, saúde mental e causas externas. E também a saúde de grupos populacionais, incluindo os grupos vulneráveis, como, por exemplo, a saúde materna, a saúde infantil, vem em terceiro lugar. Acredito que na Guiné-Bissau há vários estudos sobre a parte da mortalidade infantil, da saúde infantil em geral, digamos assim, e também da saúde materna, portanto, e há muitas publicações. Isso acaba que esse grupo fica... é o grupo mais público-alvo, digamos assim, nos grupos vulneráveis, mais evidenciado. E nos últimos lugares, no ranking de organização que fizemos de 10 eixos estratégicos de investigação científica baseado na Agenda Nacional de Investigação para a Saúde de Cabo Verde, vemos que as tecnologias em saúde ainda ocupam o último lugar, bem como a epidemiologia, a demografia e a comunicação e a promoção da saúde. Então, há linhas de investigação que não são muito, que são alvo de investigação científica. A investigação clínica está no meio, dentro desse ranking que nós fizemos no nosso estudo. Ora bem, o que se fez, e agora eu vou aproveitar, vou partilhar então a tela do computador para verem uma análise que eu e os meus orientadores fizemos sobre ver se eu consigo partilhar a telas. Desculpem, vou só pôr aqui em formato de apresentação. Só um segundo. Ok. Nós fizemos aplicamos um modelo de análise da investigação científica, um modelo que a OMS publicou desde 2007, que é uma ferramenta, Building Blocks, e é um modelo que não é relacionado com a análise da investigação científica ou das políticas públicas de investigação científica, dado que não encontramos nas nossas pesquisas um modelo específico para a investigação científica em saúde, então utilizou-se essa ferramenta que muitos já conhecem, que é o Building Blocks, que é o modelo conceitual de sistemas de saúde, que faz essa análise dos diferentes componentes dos sistemas nacionais de saúde, de investigação em saúde, para permitir intervenções mais eficientes e atingir a cobertura universal em saúde e os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Esse modelo tem seis pilares, digamos assim. Tem o pilar cursos e infraestruturas, força de trabalho, produtos e tecnologias para a saúde, financiamento e informação em saúde. Nós colocamos a liderança e governança, que é está mais ligado quando nós pensamos em investigação científica em saúde, é o que lidera, né, digamos assim, se desculpem a redundância, todo o processo, digamos assim, se pensarmos no que eu falei anteriormente, num sistema nacional de investigação em saúde, é fundamental que haja uma liderança e governança robustos. Então, dos 5 países, como falei anteriormente, a Guiné Equatorial só ultimamente é que, agora, né, esses dias é que andei a pesquisar, mas não foge muito aos resultados que nós obtivemos, e analisamos cada país de acordo com essas linhas gerais, que, resumindo, não vou obviamente apresentar aqui todo o trabalho, porque é um trabalho muito extenso, mas ressaltar aspectos principais que dessa análise que nós fizemos. A nível da liderança, há um compromisso político com a ciência que tem aumentado gradualmente, isso é muito bom, verificam-se em todos os países, que já existem comissões ou comitês de ética, apesar de com algumas lacunas em termos de competências legais e funcionamento. Um, Nem todos os países ainda possuem estratégias claras de investigação em saúde. Estou a colocar aqui São Tomé porque também só tivemos algum contacto com São Tomé e verificamos isso. Dificuldade na aplicação prática dos resultados, a existência de instituições reguladoras, o que é muito bom, sobretudo quando pensamos na questão dos ensaios clínicos, já vai-se dando uma amostra de alguma colaboração e parceria entre os países, apesar de muito limitado, e mais com países fora dos PALOP, se quiserem. Se pensarmos no financiamento em saúde, nós ainda verificamos que há investimentos, a nível de investimento de saúde, precisa-se, está muito abaixo do necessário. Os recursos ainda são muito insuficientes quando se quiser uma investigação de qualidade. Há uma dependência externa, um financiamento externo predomina em todos os países. Isto aqui acaba trazendo um risco, porque muitas vezes, como nós sabemos, todos os investigadores que estão aqui, as instituições financeiras acabam suportando a pesquisa que se lhe interessa, digamos assim, e pode muitas vezes não estar alinhado com as necessidades reais do país em termos de investigação científica. Portanto, havia a necessidade de mobilização de fundos nacionais para garantir mecanismos de financiamento sustentável. Em termos de infraestruturas, insuficiência de infraestruturas adequadas, particularmente para a investigação biomédica e ensaios clínicos, está uma realidade que encontramos em todos os PALOP. Todos os PALOPs têm laboratórios, digamos, básicos para a investigação científica, mas se pensarmos em laboratórios robustos, autónomos, ainda em alguns dos nossos países ainda não existem. Falo, por exemplo, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe também, centros de investigação também, pronto, que estão associados a centros de investigação, existências das universidades com históricos diferentes, obviamente. Nós temos universidades, por exemplo, em Angola e Moçambique, que já existem desde antes da independência. Os outros países já posteriormente é que se começaram as universidades, mas ainda as universidades com uma vertente muito formativa, mais formativa do que investigativa. Não estou a falar mal das universidades, mas é o que nós encontramos, pode não ser verdade, mas o que se observa realmente é que a investigação, há necessidade de fazer mais e mais e mais investigações, e as universidades têm um papel fundamental neste processo.
obviamente também faltam infraestruturas robustas para ensaios clínicos. Da força de trabalho, nós somos países jovens, não é? Somos cinco países que estão agora a fazer 50 anos. Uh, e então o que se verifica é que realmente investigadores séniores precisam-se muito, obviamente que diferentes em todos os países, não esqueçamos que estou a falar de um grupo de países com algum histórico, mas que têm níveis diferentes em termos de, que estão um pouco em níveis diferentes em termos de instituições académicas, instituições de investigação e histórico da própria investigação. Quando pensamos que esses países tiveram inicialmente muito cedo, a investigação era feita sobretudo através do Instituto de Medicina Tropical em Portugal, portanto, que tinham missões, que vinham para os nossos PALOPs, faziam várias investigações, depois, a pouco e pouco, começaram as universidades, mas investigadores séniores ainda não predominam. Há uma cultura de investigação que precisa ser impulsionada, realidades diferentes entre países. Por exemplo, a força de trabalho em Moçambique, ultimamente o Instituto Nacional de Saúde, nós vemos que se faz muita investigação em Moçambique, não só no Instituto Nacional de Saúde, mas também as próprias universidades aqui presentes. Em Cabo Verde ainda têm muito pela frente, tem muita possibilidade de desenvolvimento da investigação científica, e precisa de mais mestres, doutores e mais investigadores, digamos assim. A questão também da inexistência de uma carreira de investigação. Investigador em saúde também é uma lacuna que foi muito identificada no nosso trabalho. Fuga de cérebros, que é uma realidade nacional e internacional, digamos assim, pelo menos nos países com parcos recursos como são os nossos. Não, pode não ser apenas a inexistência de uma carreira de investigador, mas acho que o próprio salário pode não ser muito atrativo para a permanência nos países. Moçambique tem uma particularidade: a fuga de cérebros, a maioria não é para fora do país, é mesmo dentro do país, mas para instituições que não são do público, por exemplo, que são instituições ou agências internacionais que fazem suas investigações aqui, portanto, e recrutam investigadores nacionais, e a fraca participação da mulher. Um outro eixo dentro dos seis que eu falei há bocadinho, em termos de produtos e tecnologias, a nível dos ensaios clínicos nos PALOP, é essa iniciativa Bercluso e agora CT-Luso, espero que tenha bons resultados, porque há uma baixa representatividade dos países africanos, dos PALOP, no ranking dos ensaios clínicos, também porque a maioria dos países não tem quadro normativo. Por exemplo, Cabo Verde, neste momento, ainda não pode realizar ensaios clínicos devido a questões legais. Alguns países também, mesmo a Guiné-Bissau, têm feito alguns ensaios clínicos baseando na legislação internacional, mas nós, se formos ver, nacionalmente não existe uma legislação específica para ensaios clínicos. Moçambique já é o país que tem mais, é o PALOP com mais ensaios clínicos registrados. A nível da inovação, também há necessidade de ter soluções criativas de investigação e inovação para os desafios da saúde pública. Quanto à divulgação dos resultados, este é um gráfico que é conhecido, penso que da maioria das pessoas que estão aqui, que é já produzido pela relatório da Fundação Calouste Gulbenkian em 2022, em que realmente a divulgação dos resultados da investigação científica nos PALOP tem vindo a aumentar, isso é muito bom, apesar de, no nosso estudo, encontramos a questão da barreira científica, da barreira linguística, desculpem, que é feito mais em inglês do que em português, e também não há muitos fóruns, há fóruns e fora. Os linguistas depois podem me ajudar a corrigir isso, para a apresentação dos resultados. O Moçambique
ocupa o primeiro lugar entre os países africanos de língua oficial portuguesa, tanto a nível dentro dos países dos PALOP e fora também dos PALOP, é o primeiro PALOP, é o PALOP com mais divulgação. A Guiné-Bissau muitas vezes também divide-se com Angola. Há estudos que dizem que é Angola, outros que é Guiné-Bissau também, mas no nosso estudo, a Guiné-Bissau, que vem desde 73 e que inclui também várias bases, fonte de bases de dados, fonte, desculpem, tem muita, é o segundo país. Cabo Verde, São Tomé não tem muitas publicações, mas quando se coloca o denominador por milhão, ou se faz o cálculo por milhão de pessoas, por milhão de habitantes, tem mais publicações que Angola e Moçambique. Aqui na divulgação dos resultados, o que se observa e observou muito no nosso estudo é que não há ainda espaços para a divulgação do que se faz, da investigação científica em saúde que se faz para a divulgação em língua portuguesa. Obviamente que os investigadores almejam mais, é legítimo, mas quando se pensarmos na tradução da investigação científica para apoiar a tomada de decisões, às vezes essa barreira linguística pode ser uma lacuna, porque não quer dizer que os decisores não entendam inglês ou francês, mas a língua de trabalho, o dia a dia, é o português, e às vezes acaba dificultando. Já estou a finalizar a minha apresentação. Trago aqui alguns desafios que nós, de acordo com o que tenho estado a pesquisar. Realmente, um dos desafios, que eu coloquei desafios e oportunidades, né? O reforço do financiamento é um desafio, mas existem oportunidades, não é, que podem surgir e que devem ser aproveitadas para reforçar esse financiamento e a colaboração, porque, referindo anteriormente, países jovens com necessidade de investigadores séniores, a colaboração entre países aumenta a visibilidade da investigação e também promove a troca do conhecimento e o crescimento também da massa do corpo crítico, da força de trabalho relacionado com a investigação científica. Isto também está muito ligado à implementação de redes de apoio dentro dos PALOP, mas também na própria lusofonia. Nós temos Portugal e Brasil, que têm muitos investigadores, estão acredito, num patamar já com muitos estudos científicos. O Brasil tem muitas revistas científicas também que podem ser utilizadas para divulgação dos trabalhos dos países. Dos PALOP, a disponibilidade de recursos, fortalecimento das carreiras científicas, promoção da pesquisa em saúde, programas de formação e bolsas de estudo relacionados com a investigação científica, implementar a investigação ou a promoção da investigação desde o básico, dos vários níveis de ensino, mas começando no pré-escolar, se calhar. Oportunidades para o desenvolvimento profissional, já falei disso. Também a questão da publicação, o incentivo para a publicação e a participação em eventos científicos nacionais e internacionais. E entre os PALOP, eu já assisti a fórum a um workshop de divulgação de trabalho científico em Moçambique, mas isso também se faz em Cabo Verde. Interessante que poucos colegas de outros países têm participado, por exemplo, em Cabo Verde, falo da minha realidade, e também já passei uma vez na Guiné-Bissau. São várias oportunidades que podem ser alargadas entre nós, entre os PALOP, e aumentar essa rede de divulgação, mas também que acaba estimulando, se calhar, a colaboração e o surgimento de ideias para novos projetos de investigação, para candidaturas a colos que possam beneficiar todos os 6 PALOP. Promover a inovação e a criação de empresas de base tecnológica. A questão da sustentabilidade é fundamental. A dependência externa em termos de financiamento é alguma preocupação também, porque agora
a gente vê a política externa altera, não é? Como se está a passar neste momento, isso também pode ter um impacto na quantidade e na qualidade da investigação científica que se faz nos países, portanto, há necessidade de implementar e criar, isso já nas considerações finais, de implementar e criar fontes de investigação, de financiamento da investigação científica. Da Guiné Equatorial, como eu falei anteriormente, isto é muito baseado nos 5 PALOP que eu referi anteriormente, mas a Guiné Equatorial também enfrenta os mesmos desafios. Assim, já em termos de ritmo, em jeito de considerações finais, é claro que é um crescimento, aqui já posso falar significativo, porque há evidência, de uma maneira geral, da investigação científica nos países africanos, nos PALOP. É importante e fundamental fortalecer a participação e a capacitação de investigadores nacionais e garantir o compromisso dos governos em implementar um sistema nacional de investigação em saúde, um sistema robusto, um sistema eficiente que realmente apoie a tomada de decisões baseadas em evidências. Nós a grande melhoria dos indicadores que se tem observado. Neste momento, eu dou um exemplo para alguns indicadores, como, por exemplo, a taxa da mortalidade infantil, já está, que era 109, se não estou em erro, por 1.000 nados vivos em 1975, e agora está a menos de 15, mas tem tido uma tendência a estabilizar. A investigação científica dirigida pode fazer essa curva descer ainda mais, porque nos dá evidência onde é que estão as lacunas que devem ser colmatadas, as respostas a questões que estão a impedir que uma descida mais progressiva ou mais rápida dessa curva. Isto é um exemplo que eu estou a dar, mas podem haver outros também, obviamente. Incrementar o uso de tecnologias de informação e comunicação, divulgação para os decisores. Nós vemos que pode até haver a divulgação, mas o que se faz deve chegar aos ouvidos de quem toma decisões, então isso é fundamental para que realmente a investigação possa responder às necessidades dos países. Que as necessidades de investigação científica já estão identificadas em todos os países. Eu acredito que só São Tomé que não tem uma agenda de investigação para a saúde, mas tem no seu plano de desenvolvimento a investigação como uma das prioridades, isso é muito importante, mas existem linhas de investigação e agendas de investigação alinhadas com as necessidades dos países que se calhar precisam de ser cumpridas, nem digo ser alinhadas, porque pelo menos de onde eu vi, dos que conheço, representa o perfil epidemiológico dos países, e, portanto, são as áreas que devem haver esse reforço da investigação para a melhoria da saúde das populações e que às vezes nem sempre acontece. Implementar estratégias inovadoras alinhadas com o bem-estar da população. O financiamento, obviamente, sustentável, já referi-se anteriormente. Estabelecer um sistema de informação em ciência e tecnologia e, obviamente, a cultura científica que nós também, que já falei aqui anteriormente, que é fundamental para que se continue esse crescente, digamos assim, da investigação científica, que realmente os nossos países consigam conseguir os alvos almejados, como a cobertura universal em saúde, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, era essa a minha partilha que eu queria fazer aqui e espero que tenha correspondido às expectativas e, obviamente, que estou aqui para algum esclarecimento adicional ou ao debate. Estejam à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Doutora Maria da Luz Lima. Foi uma boa abordagem e reflexão e apresentação sobre a investigação científica em saúde nos países africanos de língua oficial portuguesa e, portanto, eu agora passaria aqui a promover o debate e o esclarecimento que a Senhora Doutora Maria da Luz Lima poderá fazer.
Desde logo, há aqui alguns comentários que colegas que estão aqui a assistir ao webinar já apresentaram. Desde logo, precisamos de aumentar o número de revistas para publicação. Também precisa-se criar condições para partilha de dados secundários, anonimizada. Portanto, acho que temos aqui também uma outra questão mais longa. Ângela Papa: seria muito útil conseguir aumentar a cota de ensaios clínicos comerciais multinacionais nos países com mais experiência em investigação clínica e com o devido quadro regulamentar, nomeadamente em Moçambique, com foco na capacitação de profissionais que possam trabalhar nos centros de ensaio, mas também nas empresas de consultoria, como monitores de ensaios clínicos, sem os quais as empresas não apostam em Moçambique ou monitorizam a partir da África do Sul. A senhora doutora Maria da Luz Lima está neste momento em Moçambique, um país também que me ligam grandes laços, porque durante 10 anos colaborei na criação do curso e do seu funcionamento de Ciências Farmacêuticas em Maputo, portanto, a doutora Maria da Luz Lima, sendo cabo-verdiana, está neste momento em Moçambique nas suas cooperações. O que quer dizer que nós temos esta grande capacidade entre nós de cooperarmos uns com os outros, de nos articularmos, de partilharmos. Isto acho que é um valor insubestimável, um valor extraordinário, que todos nós temos, este DNA que nos une. Doutora Maria de Luz Lima, não sei se quer comentar alguns dos comentários que eu aqui transcrevi, que foram chegando através do nosso chat. Certo, muito obrigada. Daqui o que agradeço os comentários também, que estou a ver aqui, sim. Sobre as oportunidades de colaboração, por acaso estou numa reunião dos Institutos Nacionais de Saúde Pública internacional, portanto não é só dos PALOP, mas obviamente que estão aqui representados os cinco, não sei se a Guiné está, a Guiné Equatorial, mas os cinco, Cabo Verde, São Tomé, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, obviamente, estão todos aqui, e também vai-se fazer uma reunião da rede dos Institutos Nacionais de Saúde Pública. São oportunidades de colaborações que pode haver entre os institutos e que devem ser incrementados, mas eu acredito que essa colaboração pode ser ainda expandida, porque há outras instituições de ensino, são as universidades. Não quer dizer que não se faça investigação colaborativa. Em Cabo Verde fazem-se essa investigação, mas há necessidade de se incrementar ainda mais as colaborações. Não estou a dizer não só entre os PALOP, mas dentro da própria lusofonia. Eu acho que partilhando não quer dizer que que não haja também essa possibilidade dentro dos próprios PALOP, mas que não a lusofonia, a língua comum com Portugal, com o Brasil, possa ser utilizada para reforçar essa colaboração e investigação científica, a partilha de informações, como foi aqui referido no chat, que é importante também de plataformas de partilha de dados do que se faz em língua portuguesa. Também, como eu referi anteriormente, essa é uma lacuna que foi identificada por vários entrevistados, que portanto, acabamos de fazer também um estudo qualitativo, que muitas vezes os investigadores, legítimo, querem ser reconhecidos, claro, publicar numa revista de alto impacto, maravilha, mas depois o país também precisa dos resultados dessa investigação. Como é que nós vamos traduzir as nossas descobertas, os achados, se quiserem, para que os decisores possam apropriar-se, não é? Essa translacional, não é? Apropriar-se dos resultados
para a tomada de decisões baseadas em evidência. Essa é uma lacuna que nós precisamos de ultrapassar. É claro que os institutos estão, acredito, muito vocacionados também para a investigação operacional, que é o que se precisa. As universidades têm esse papel. Tem esse papel de investigar, formar, mas também formar profissionais de diversas áreas, mas também formar investigadores nas diversas áreas. E na parte da saúde, particularmente, há uma necessidade enorme de serem criadas mais redes colaborativas e participativas dentro da lusofonia e também fora. Não estou a dizer que não existem, já existem, nós fazemos parte de alguns projetos com investigadores de outros países que nem são da lusofonia, isso é importante, mas há necessidade de incrementar essa colaboração, porque hoje em dia, numa aldeia global que se fala, isso é fundamental para o desenvolvimento dos países, sobretudo os países com parcos recursos, como é o caso dos PALOP. Mas essa colaboração já existe, doutora Maria de Luz Lima. Podemos e devemos incrementá-la, certo? Reforçar, exatamente, é isso mesmo que é a Bem, minha linha de pensamento. Já existem, mas eu acho que não quero mais esse temos reforço, bons reforço que exemplos ganhamos. de colaboração, de facto. Temos bons exemplos de colaboração que devem ser multiplicados. Sim. Uma das questões que aqui muito tem aparecido no chat, é muito transversal, tem a ver com a força de trabalho. E que a doutora Maria de Luz Lima aqui aflorou a questão da fuga de cérebros, não é? Eu também estou muito interessado nesta área, neste assunto. Que soluções é que podemos apontar para isto? Há aqui uma questão que nos é colocada e que diz o seguinte: os estudantes que fazem o seu doutoramento em países fora dos PALOP, como em Portugal, nomeadamente, levam o seu conhecimento para o incremento e dinamização da investigação para os seus países de origem, ou este conhecimento perde-se por falta de condições ou prioridades? Qual é a ideia que a senhora doutora Maria de Luz Lima tem depois de ter feito este levantamento que fez sobre esta temática? Bom, a questão da fuga de cérebros que falou aí primeiro, é uma realidade vivenciada por acho que quase todos os PALOP, exceto mesmo Moçambique, mas mais aqui é Moçambique é dentro de Moçambique para outras instituições. As principais causas que nós encontramos é precisamente a questão da inexistência de uma carreira de investigador, uma carreira que possa ser atrativa, sobretudo em termos salariais. Nós eu conheço investigadores que não são só investigadores, e eu só acredito que na maioria dos nossos países há investigadores que são exclusivamente investigadores, mas muitos são professores universitários ou trabalham em instituições na saúde ou outras áreas, porque a base salarial que se calhar pode constituir uma fonte de fixação nos países não é atrativa. Por outro lado, há outras condições também, porque se uma das questões que nós que saltei aqui é precisamente a falta de infraestruturas robustas para incrementar essa investigação, não existindo essas condições também, ou seja, acho que a política pública da investigação nos diferentes PALOP é que deve facilitar essa ancoragem, digamos assim, de cérebros, de investigadores possam continuar a retribuir e contribuir para o desenvolvimento da saúde nos países. Sobre os estudantes que fazem o seu doutoramento em países fora dos PALOP, muitas vezes, eu falo a realidade cabo-verdiana, nós exploramos esse aspecto, mas eu prefiro falar mais da realidade cabo-verdiana. Muitas vezes nem há conhecimento dessa investigação que se faz, porque ou são divulgadas em outras línguas, particularmente em língua inglesa, ou então não chegam ao repositório nacional. Interessante, que acho que para a semana vai haver um workshop sobre o repositório científico. A parte de Cabo Verde, o Instituto também está a tentar criar um repositório científico
na área da saúde, porque é a instituição nacional que está mandatada para a investigação científica para a saúde, do governo, vou falar a nível governamental, mas há essa dificuldade, não é? Como é que eu tenho conhecimento que se fez um grande estudo num país, sei lá, da Europa, aqui de Portugal ou fora, se não investigo em língua, se não faço uma pesquisa em língua inglesa, se não me comunico, se o investigador não faz um registro, até a agenda de Cabo Verde diz que a pessoa deve registrar ou comunicar ao Instituto alguma investigação que possa fazer na área da saúde, até porque várias vantagens, inúmeras vantagens, dentre as quais se calhar facilitar esse resultado para quem deve tomar uma decisão, até propor recomendações e decisões que possam ser tomadas baseadas na evidência, porque no fundo é para isso que servem as investigações. Mas pronto, acho que vários motivos que levam a esse não sei se falta de condições ou prioridades, não sei se eu diria isso conforme está aqui no chat, mas acredito que oportunidades, se calhar, que devem ser trabalhados tanto pelo investigador como também pelos próprios países. Sim, de facto, essa situação está bem identificada, não é? A questão de não retenção dos investigadores, que muitos não regressam, outros, quando regressam, depois não regressam às suas organizações de origem, e, portanto, essa retenção, de facto, deve ser trabalhada e devem-se encontrar os mecanismos, e, de facto, é ao nível das políticas públicas, conforme referiu, que poderá ser feito algo nesse aspecto para melhorar o panorama. Temos aqui uma questão que me parece extremamente interessante, até no âmbito desta colaboração que todos desejamos que seja cada vez maior e que foi colocada pelo seu professor Sérgio Diodato, que eu, aliás, aproveito para cumprimentar, da Universidade Católica Portuguesa, e que pergunta o seguinte: haverá condições para países africanos de língua portuguesa receberem alunos de doutoramento, eu diria alunos de doutoramento portugueses, por certo, ou alunos de doutoramento que estejam a fazer o seu doutoramento em Portugal, para períodos de mobilidade, com vista à realização de investigação nos sistemas de saúde nesses países? Também me pareceu uma ideia muito interessante. Parece-me que seria uma boa forma de articulação para promover a investigação nestes países, diz o professor Sérgio Diodato. Eu estou plenamente de acordo, e seria também uma forma de nos aproximarmos. Isto é, o movimento ser também o inverso, não é? A receberem em Cabo Verde, em Moçambique, em Angola, na Guiné, em São Tomé e Príncipe, estudantes de doutoramento portugueses que possam, ou que estejam a fazer doutoramento em Portugal, não tem que ser necessariamente portugueses, e que possam fazer alguns períodos de mobilidade nos vossos países, no sentido de fazerem alguns estudos nos sistemas de saúde. O que é que a doutora pensa desta questão? Eu concordo perfeitamente, acho excelente, e é excelente ideia. É uma oportunidade que existe, que nem sempre é aproveitada. Às vezes não sei se talvez por desconhecimento, mas muitas vezes acredito que também porque as pessoas estão muito focadas em terminar o seu processo, e às vezes coisas simples como ações simples como essas podem passar despercebidas. Mas eu concordo, professor Sérgio, obrigada por essa questão, porque só assim é que até os africanos que estão a fazer o seu doutoramento, que estão de fora do seu país, já podem até ter uma possibilidade também de dar a sua contribuição para o próprio país. Isso é fundamental. A nível da mobilidade, já existe alguma, por exemplo, nós no Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde temos uma aluna que neste momento está a fazer um mestrado, ela é das Ilhas Canárias, não é? Está a fazer um mestrado na área da saúde e está em 5 meses no Instituto. Obviamente que tem que ser programas bem definidos e alinhados com o mestrado, mas sobretudo também termos tutores e tutores. Eu gosto muito da questão da sustentabilidade. Quando eu digo tutores, podem ser tutores das universidades, obviamente que os professores têm que estar, mas colocar também uma tutoria nacional que também possa fazer esse acompanhamento, porque só assim também teremos essa capacidade de desenvolver os quadros
também que estão nos países para futuras e para outras, para melhoria e para reforço nacional, digamos assim. Eu acredito que é uma possibilidade até de criar futuras colaborações, porque no fundo os investigadores acabam também participando em grupos internacionais, não é? É sempre uma ideia excelente. Que pode ser aproveitada, não por negação, eu não estou a ver nem as universidades, de Cabo Verde ou dos outros PALOP, nem os institutos, a recusarem essa possibilidade, que acho que só contribui para o fortalecimento dos investigadores e dos problemas da saúde dos países. Boa ideia. Esse exemplo que deu é um belíssimo exemplo de que isto é possível, isto é, a questão de receberem aí um estudante das Ilhas Canárias, não é? Em Cabo Verde, e portanto é a demonstração que é possível, de facto, fecharmos o círculo, não é? Dessa forma. Temos aqui uma questão que também é especialmente interessante, da parte da Amanda Briços, que diz: quanto ao quadro regulamentar ético, tem-se pensado em alinhamento de exigências nos PALOP, pensando nos ensaios clínicos, principalmente os multicêntricos. Aqui eu penso que releva especialmente dois programas e dois projetos que a senhora doutora Maria da Luz Lima aqui referiu inicialmente, que é o BERC Luso e o CT Luso, não é? Que, por certo, que têm dado os contributos neste sentido dos quadros regulamentares, também na área da bioética, para a parte dos ensaios clínicos e também a própria regulamentação inerente que é necessária à realização de ensaios clínicos. A senhora doutora Maria da Luz Lima, o que é que poderia aqui adiantar sobre este assunto que a nossa colega Amanda Briços aqui apresentou? A problemática dos ensaios clínicos tem as suas particularidades, se quiserem, mas o que se passa é que nem todos os países, por exemplo, têm a legislação que permite a realização do ensaio clínico, pronto, nesses países. Então, isso acaba dificultando um pouco a implementação dessa importante investigação para o mundo e para os países particularmente, e que isso é fundamental. O alinhamento das exigências, eu não diria alinhamento, mas pelo menos não estou a dizer, não é alinhamento dos países, mas o alinhamento de acordo com as especificidades dos países. Isso sim, porque todos os PALOP já têm uma entidade reguladora da saúde, isso tem um papel fundamental na autorização dos medicamentos, vacinas e tal, os ensaios clínicos também. Então, já existem passos a serem dados. Agora, tem outras questões éticas que precisam de ser analisadas, que estão a ser analisadas, e os projetos BERC, Luso e CT Luso estão, no fundo, também a incrementar esse processo, porque o próprio, no patamar em que estão todos os PALOP, já há necessidade de se implementarem mais ensaios clínicos. Então, isso é uma necessidade que já se faz sentir. E Cabo Verde, por exemplo, já elaborou um diploma, precisamente, que vai permitir isso, muito não só com o suporte do projeto, mas também com uma necessidade sentida dentro do próprio país de se criarem essas condições para a implementação de ensaios clínicos nos cinco países. E realmente, pensando em estudos multicêntricos, que nós dizemos, nós temos um percurso, que se os PALOP têm um percurso histórico semelhante, em termos da sua colonização, em termos da própria idioma, a língua portuguesa e alguma especificidade, não é? Ou de algum fator de união, digamos assim, que existe entre os países, que agora neste momento não está a ocorrer, mas que com certeza existem. Por que não fazer estudos multicêntricos e ver o comportamento relacionado com algum fármaco, alguma outra situação, e fazer essa diferenciação nos 5 palavras? São vários, acho que há um campo enorme
a ser explorado quando nós falamos nessa rede colaborativa e nesse quadro legal também, pensando especificamente nos ensaios clínicos. Portanto, acho que sim. E, de facto, os ensaios clínicos aportam grande valor aos países em que eles são realizados, qualquer que seja esse país, só tem vantagens em que serem realizados ensaios Certeza. clínicos. Agora, Sim. obviamente, os ensaios clínicos devem desenrolar-se num quadro regulamentar bem estabelecido e também com uma abordagem ética também devidamente realizada. E vejo que Cabo Verde está nesse caminho, então, da criação de estrutura para a boa realização de ensaios clínicos, porque é isso que se pretende, é que os ensaios clínicos sejam realizados, mas sejam realizados devidamente organizados e estruturados. Temos aqui uma questão que me parece importante, que está ligada à CPLP. Diz o nosso colega Dr. Jeremias Agostinho que considera que há falta de valorização dos quadros ligados à investigação na CPLP. A investigação científica visa resolver problemas, mas muitas vezes a CPLP não há financiamento para investigação e resolução de problemas. O Dr. Jeremias Agostinho também acrescenta que quase sempre temos que aguardar por bolsas da Fundação Carlos Gulbenkian, da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, para haver possibilidade de se inscreverem como estudantes de doutoramento em Portugal, a quem aproveito, aliás, por agradecer. Eu gostaria de ouvir a ideia que a doutora Maria da Luz Lima tem sobre a CPLP. A CPLP, nesta matéria de financiamento em saúde ou de estímulo à investigação em saúde, o que é que tem cumprido, tem de algumas formas poderia fazer mais, o que é que pensa, porque nós de facto em Portugal temos a Fundação Carlos Gulbenkian, a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, que regularmente abre planos de financiamento nesta matéria, e a CPLP, como é que tem sido? Muito interessante, obrigada, Jeremias. CPLP somos todos nós. Exato, é isso que eu ia dizer, porque a CPLP é uma comunidade dos países de língua portuguesa. Então, sendo uma comunidade, tem vários aspectos transversais a todos os países que deve defender. Não estou até não estou a falar de financiamento próprio, mas pelo menos apoiar o financiamento transversal, o acesso a financiamento a todos os países, eu acredito que sim, porque existe o plano estratégico da cooperação da CPLP, o PEC-CPLP, e um dos eixos estratégico é precisamente a investigação científica na área da saúde. Portanto, é um tema que a CPLP, pelo menos até onde sei, tenho seguido na área da saúde, tenho seguido todas as intervenções, ou pelo menos a maioria das intervenções e dos planos e dos projetos que têm havido na área da saúde como saúde pública. Não é um assunto que fica para trás ou que não está na visão, está na visão da CPLP, como eu referi, está no plano estratégico da cooperação em saúde da CPLP, mas o CPLP, como o professor disse bem, são todos os países. É claro que o financiamento para a investigação científica é um calcanhar de Aquiles, é uma grande lacuna para a investigação científica nos nossos países. Obviamente que há os países em si também podem fazer um esforço para terem condições financeiras e estimular, incrementar os diferentes tipos de investigação científica em saúde que devem ser feitas nos países, mas também nada impede que a CPLP também seja esse motor catalisador também de busca de financiamento para todos os países. A investigação científica não é barata, digamos assim, então requer um esforço, um sacrifício financeiro enorme. Isso não há um comprometimento muito sério de todos os países, porque a CPLP é uma comunidade dos países, não é? Todos os países têm que ter esse comprometimento para alavancar os todos, não é? Mesmo os que estão mais à frente, mas sobretudo os que estão menos avançados, combater essa desigualdade para o financiamento. Eu sei que em muitos países já existem programas como
a FCT, talvez não com a mesma magnitude que Portugal, mas todos os países já têm estado a pensar nessa questão da sustentabilidade da investigação científica. Isso requer uma planificação clara, clara, isso requer estratégias bem definidas e que possam realmente promover a investigação científica que tem, que tem um valor imensurável, ou seja, a investigação científica é o que todos nós queremos e almejamos para a melhoria das condições em saúde, e o bem-estar das populações e conseguir todas as metas e os compromissos que os países assumem para a melhoria da saúde da população da CPLP. Mas a CPLP, eu acho que tem estado a fazer algum trabalho, obviamente, se calhar pode fazer mais, mas acredito que na próxima semana, se não estou em erro, vai haver uma reunião dos ministros da saúde e provavelmente poderá ser um dos temas que deverão ser tratados. Acredito e espero bem que sim, para o bem da saúde da nossa comunidade. Muito bem, a nossa comunidade, a nossa grande comunidade, que é a CPLP, de facto tem aqui um grande papel a desempenhar em várias áreas e nesta área da investigação em saúde pode claramente atribuir-lhe uma prioridade que é de facto importante e fazer uma declaração política. Desde logo, essa declaração tem um grande impacto a outros níveis e, portanto, se a CPLP assim o sentir, de facto pode dar a devida importância a este tema, que é de facto um tema estruturante para os diferentes países, como a doutora Maria da Luz começou por dizer, há que gerar evidência científica nos diferentes países para que depois as decisões políticas sejam baseadas em evidência. Hoje em dia não pode ser de outra forma, não deve ser de outra forma, e a evidência científica tem que ser gerada nas próprias realidades de cada país. Parece-me que fica aqui uma boa mensagem também a proposta CPLP, que faz sentido a CPLP ir mais longe nestas suas atividades que têm vindo a desenvolver, e especialmente ir mais longe em matéria de promoção, de estímulo, de incentivo à investigação científica nos países africanos de língua oficial portuguesa. Temos aqui várias questões e até comentários e manifestações de concordância. Não temos muito mais tempo mas eu gostaria, porque é uma questão que a doutora Maria da Luz referiu, ao qual sou muito sensível e que ainda não tratamos aqui na parte do debate, que é a apropriação dos resultados. E parece-me que é uma matéria de grande importância, de grande relevo, e eu gostaria de pedir à doutora Maria da Luz Lima para elaborar um pouco mais sobre essa matéria no âmbito das investigações do levantamento que fez. Bom, a questão da apropriação dos resultados da investigação científica para a melhoria da saúde é fundamental. O que é que tem, não estou a dizer que não haja apropriação, alguns exemplos claros de utilização dos resultados da investigação científica para a tomada de decisões, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, houve um estudo prévio, por exemplo, que a nível de Cabo Verde, acho que alguns países também fizeram sobre a aceitação da vacinação. Em Cabo Verde utilizaram seus resultados para fazer essa comunicação. Então, e houve uma boa aceitação da vacinação, apesar dos pesares, não é? Mas pronto, por esse desidrato que era vacinar a população num contexto específico, obviamente, que foi a pandemia da Covid-19. O que é que se tem, o que é que nós encontramos? Basicamente é que a questão das publicações serem feitas, a maioria é em língua inglesa, e os nossos políticos, nossos decisores, falam e entendem bem a língua portuguesa. Então, se nós não fazemos, criarmos fóruns de divulgação do que se faz na ciência e não tivermos conhecimento do que se faz
na área da investigação científica e não houver uma preocupação em alinhar a investigação científica que eu estou a fazer com a necessidade do país, acaba por não tendo informação, não tomam decisões baseadas em evidência. Então, esse fórum pronto, há colegas que não gostam de falar de estrangeirismo, mas aquele que se chama policy brief, que eu não sei como é que se traduz em português, mas falando assim claramente, é uma plataforma em que fazer um plaidoyer, ou estou a dizer outras, uma advocacia, para que os políticos, decisores, tenham acesso à investigação que se faça e eles terem um entendimento claro. Eu não estou a dizer para convidar os ministros para participarem nos fóruns de divulgação dos resultados. Na semana passada, inclusive, tive uma reunião com o gabinete do Ministro da Saúde e uma das recomendações foi essa. O senhor Ministro é político, mas tem toda a assessoria que deve participar nas atividades, no que se faz na saúde, em ouvir o que a ciência diz sobre determinado assunto, até ou a provocar, ou até perguntar. Que não, já se fez antes de tomar uma decisão, esse diálogo deve haver para que realmente os resultados sejam dirigidos ao problema e se consiga resolver o problema de raiz e conseguimos melhorar os indicadores dos nossos países, não é? Então, hum, há várias, e quando falo em saúde, não falo só na investigação na saúde fechado, porque a saúde é a saúde e os seus determinantes. Uma agenda nacional de investigação para a saúde tem um leque aberto. Nós falamos da saúde, mas depois tem os determinantes da saúde, que é a educação, a questão da alimentação, a escolaridade, a literacia, ou seja, há várias frentes que devem ser investigadas para que realmente possam contribuir para uma tomada de decisões assertiva e dirigida para a problemática poder se resolver e realmente poder fazer o impacto desejado na melhoria da saúde. Então, esse espaço de diálogo com quem toma a decisão é fundamental para que realmente possa haver mais, possa se sentir a melhoria dia a dia na saúde da população e fazermos essa transição, digamos assim, definitiva para outra fase, não é? Porque quanto tempo que os nossos países estão com doenças crónicas não transmissíveis, que é mundial, tem doenças de comportamento, enfim, mas também tem outro lado que são as doenças infecciosas. Obviamente que há uns que não há como evitar, mas há outros que podem ser evitáveis e que se calhar com mais investigação e com realmente mostrar a evidência, olha, se você, isto aqui esta doença existe causa, está aqui a evidência. Então, como é que nós vamos resolver a situação? Esse espaço de diálogo, espaço de colaboração, de cooperação entre os investigadores e os decisores é fundamental para que realmente se possa alcançar e se possa chegar mais à frente, dar um passo estruturante na melhoria da saúde das nossas populações e do mundo, não é? Estamos numa aldeia global. Muito obrigado, Maria da Luz. É exatamente isso também que de facto é necessário. Eu ia terminar com uma questão, o nosso tempo já está um bocadinho fora, mas começamos mais tarde, com uma questão que também foi colocada, eu não queria deixar de a colocar, que foi colocada pela doutora Maria Moisés, uma questão mais específica sobre Angola. A doutora Maria da Luz, nos seus estudos que tem feito, também conhece a realidade de Angola, naturalmente, e a pergunta é esta: quais são os desafios enfrentados por Angola no desenvolvimento da investigação científica em saúde, com ênfase nas doenças crónicas não transmissíveis e na saúde materno-infantil? Sra. Doutora Maria de Luz Lima. Bom, Angola é dos países que pronto, já tem um histórico de investigação, tem universidade já desde a época pré-independência, se quiserem. É um país que tem ultimamente desenvolvido, tem tido várias universidades, não é, públicas, mas sobretudo universidades privadas, e um dos principais desafios que ainda existe em Angola é a questão do financiamento e infraestrutura. Outra questão que nós encontramos em Angola é que
nós não encontramos um plano nacional de investigação científica. Esta é uma lacuna, como eu falei, do sistema nacional, com todas, com umas estratégias bem definidas, onde é que vamos buscar o financiamento. Portanto, existe lá o Fundacet, acho que é assim que se chama, o Fundecit, que é um fundo para o desenvolvimento da investigação científica, mas que ainda não tem fundo suficiente, desculpa a redundância, para apoiar toda a investigação que é feita. Aliás, o fundo, o financiamento, a investigação nunca é suficiente, há sempre necessidade de mais verba para as complexidades também, as novas tecnologias acabam encarecendo um pouco mais a investigação científica, mas é preciso porque nós precisamos da investigação para tomarmos decisões, não é? Então, a situação de Angola não foge muito aos restantes países. Fazem-se muitas investigações em Angola, mas as universidades precisam de reforçar o seu papel também na área da investigação científica, haver também essa estrutura forte de investigadores que possam, um corpo de investigadores ou um estatuto do investigador que possa também reter os quadros dos investigadores para no país também. É um país que tem grandes desafios e também tem um espaço enorme para a investigação científica que pode apoiar também a tomada de decisões, porque Angola tem muitos, como todos os países, mas os desafios na área ainda das doenças infecciosas ainda é enorme e é possível fazer essa diferença com uma boa um bom investimento, mas a investigação científica, como todos os países, é fundamental para o desenvolvimento em Angola e dos outros países também. No fundo, acaba que a questão do financiamento, as infraestruturas, a força do trabalho, a liderança e governança são esses pilares que precisam ser incrementados para que realmente Angola, como todos os outros PALOP, também possam ter essa esse impacto que se quer e sentir-se o peso da investigação científica na saúde. Como é que a investigação científica pode contribuir para o desenvolvimento económico, social de todos os países da nossa lusofonia, digamos assim. Não sei se, Sobre não esse sei assunto, se, o doutor Jeremias aham. Agostinho faz aqui um complemento que diz que o problema da Angola começa no facto de não termos uma lei de investigação clínica e biomédica. Não é possível fazer ensaios clínicos. A maior parte dos estudos que fazemos são observacionais. Na verdade, eu diria que pode haver aqui um usufruir significativo destes projetos que temos vindo a desenvolver há uns anos. O Bercluso é um exemplo, né, para criar estruturas neste domínio, e agora o CT Luso. Portanto, pode haver, através deste processo de cooperação, destes projetos que temos, vir a fazer preenchimento destas necessidades que aqui são referidas pelo Dr. Jeremias Agostinho, de falta de uma lei de investigação clínica e biomédica. Angola, de facto, tem toda a razão para ter este tipo de legislação para, obviamente, avançar com a realização de ensaios clínicos no país. A doutora Maria da Luz também tem estado envolvida nestes projetos e, portanto, quer no Bercluso, quer no CT Luso, não é? Mais no CT Luso, que abriram um pouco mais os parceiros. Pois, O claro. Berclus era mais para as entidades reguladoras Sim, e para as NEPs. Uhum. exato. Uhum. E por isso é que o Bercluso, à partida, de certeza que deixou sementes em Angola para este tema da legislação ser concretizado. Muito bem, eu gostaria agora, nesta fase, uma vez que teremos que encerrar aqui o nosso webinar, agradecer a presença de todos, que foi muito importante que um número muito significativo estivesse presente e a participar ativamente aqui no nosso webinar e, portanto, e pessoas das mais variadas
áreas geográficas, o que também me apraz muito registar, e em nome do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, gostaria de agradecer muito também à Sra. Maria da Luz Lima pela belíssima apresentação que cá nos trouxe, promoveu e estimulou uma reflexão sobre um assunto da maior relevância e estou certo que terá também impactos futuros esta conversa que aqui tivemos, até porque ela fica gravada e fica disponível, e estou certo que mesmo então as nossas autoridades de cada país, os nossos governantes, os políticos e também ao nível da CPLP terão em atenção exatamente esta reflexão que aqui fizemos e cumprimos exatamente a nossa missão ao fazê-la também e partilhar com todos e promover a participação de todos neste processo de reflexão sobre a investigação científica em saúde nos países africanos de língua oficial portuguesa. Agradeço muito à doutora Maria da Luz, uma vez mais, em nome do nosso Conselho, e a disponibilidade e a forma como abordou, e também a participação de todos, também ao staff aqui do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que ajudou e concretizou, em particular, a doutora Joana, um cumprimento muito especial e um agradecimento muito grande por esta boa jornada que fizemos aqui de trabalho. Então, a toda a equipa também do Conselho, o meu agradecimento e uma boa tarde e um agradecimento por terem participado. Muito Obrigada a obrigado. todos. Também agradeço, estou disponível para qualquer necessidade. Um grande bem-aja também. Muito obrigada também. Obrigado. Muito Até obrigado. a próxima. Boa tarde a todos. Nada. E damos então por Boa terminado o tarde. nosso webinar. Muito obrigado. Com licença. Eu tinha uma questão, doutor. Oh, Será que posso? nada. Você não